Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Vamos fazer um vídeo sério agora. Vamos falar a respeito de vacina. É a polêmica dos últimos dias, ou da semana, ou dos últimos tempos, né? Se você dê prioridade, né, à gravidade da pandemia do coronavírus com o Covid-19. Então, né, milhares de pessoas morrendo, né, milhares de pessoas contaminadas, né, o pânico, o caos, né, entre as autoridades, o povo, né, a gente está meio aqui naquela fase de que, bom, a doença está aí, não tem o que fazer, né, vamos nos adaptar a ela e contar os mortos, né, e ficar feliz se não for a gente, né, é mais ou menos isso. Mas, como não se descobriu ainda nenhum tratamento eficiente contra o Covid-19, inclusive a cloroquina não é um tratamento nem preventivo, nem um tratamento, né, com a fase, né, avançada da doença, e não, na verdade a cloroquina é perigosa ainda para pessoas com comorbidades, né, do grupo de risco que podem sofrer efeitos colaterais da cloroquina, tá? Então cloroquina não serve, não tem cura mágica, não tem ozônio na bunda, né, não tem enxofre, não tem Anitta, por mais que o governo Bolsonaro faça uns absurdos com os gráficos dele lá, para mostrar que o Anitta funciona, não tem nenhum controle, nenhum número, nenhum estudo, nada, nenhuma comprovação científica, por mais que aconteça isso, não tem tratamento. Então, né, gera muita expectativa, inclusive, né, pela cobrança do povo, interesse das autoridades, consequentemente, grande investimento por parte deles, no desenvolvimento de uma vacina que acabou se tornando um assunto esses dias, né, pelo comportamento. E aí, sai a vacina, não sai? Que vacina que a gente vai tomar? Como que vai ser o processo? Né, aqui no Brasil, como que a coisa vai rolar? Né? O que ocorre, galera, é o seguinte. Existe uma espécie de disputa internacional, uma competição internacional, para desenvolver, né, ou anunciar, né, que foram descobridores, né, dessa vacina contra o coronavírus, que é a ameaça mais grave no momento contra a humanidade. Por quê? Porque quem desenvolver e anunciar essa vacina vai ter uma vantagem sobre as outras nações, principalmente vai ter o apoio positivo da opinião pública, né? Aquela menção, olha lá quem descobriu a vacina, né? Esse país que anunciar isso vai submeter outras nações, né? Vai ter uma vantagem para quem estiver na frente do processo, para quem chegar primeiro, ou para quem fizer um produto mais eficiente, um produto mais barato, né? Vantagens de acordos, negociações, né? O poder, o status, é tudo importante para esses caras aí, né? As vacinas que a gente tem hoje, a gente discute muito, a gente pelo menos vê as autoridades discutindo, muito a questão dos testes. Então a gente fica meio perdido, né, a respeito dos testes. Deixa eu falar um negócio para vocês. Nesse mundo de imbecis, a melhor coisa que você pode fazer é não ser um imbecil. Tá? É o maior ato de rebeldia, de resistência, de inteligência e de indignação contra os imbecis, você não ser um imbecil. Então é legal, por exemplo, você saber como funcionam os testes, ainda que basicamente, né, não detalhadamente como cientista ou professor, mas saber como funciona para não ficar perdido no meio da coisa toda. Então quando você vai desenvolver uma vacina, né, eu não gosto muito do Instituto Vacina porque pode ser usado como uma arma contra a população, mas também, né, tudo pode ser usado como uma arma contra a população. A água que você bebe, né, o ar que você respira, os produtos que você consome, tudo, inclusive a vacina. Né? E no caso, a vacina ela não é desenvolvida assim de uma hora para outra. Né? Você simplesmente chega lá e aplica, né, uma coisa na pessoa e pronto, está vacinada aqui. Tem um processo de desenvolvimento, você sabe, né? Envolve estudos científicos, pesquisas, um processo e tal. Não é simples assim. Então, para você concluir que uma vacina é eficaz e é segura e pode ser aplicada na população, você faz toda uma sequência de estudos, pesquisas e testes. Tá? Esses testes que a gente sempre ouve falar, né, são separados em fases. Né? Então, são fases de estudo, de acompanhamento, monitoramento, para se chegar a uma conclusão, né, e as autoridades e os especialistas a respeito do assunto vão lá e vão liberar a vacina para a população. Quanto aos testes, quando você vai desenvolver, tem lá uma doença, tem lá um objetivo, né, com a medicação, né, quando você vai desenvolver uma medicação ou mesmo uma vacina, você primeiro começa a fazer aquele estudo em laboratório, né, que é aquele ensaio e tal, faz pesquisas com a reação, né, do composto químico com, né, o vírus ou a bactéria e tal, fazem um levantamento ali básico para saber o que é útil contra, né, o patógeno, né, a ameaça ali, né, da doença lá. A partir daí eles vão chegar à conclusão de que certos compostos químicos, né, têm um efeito de neutralizar,
né, ou paralisar, ou minimizar, né, os efeitos danosos da doença, correto? Aí eles podem, a partir dessa primeira pesquisa, né, partir para testes em cobaias, em outros seres vivos, para ver como eles se comportam, né, com a introdução desse composto químico, né, dessa suposta vacina ou desse suposto medicamento. Então eles aplicam nas cobaias, as cobaias vão ter as suas reações adversas, né, e algumas cobaias vão desenvolver proteção contra a doença, né, outras vão desenvolver efeitos colaterais. Então eles fazem um controle a respeito disso, sobre o que é seguro, o que não, o que é útil, o que é não. E a partir daí eles vão passar para a fase em testes com humanos. Depois que já foi concluído os testes em laboratório, inclusive com as cobaias vivas, né, aí vamos para teste em humanos. Tudo isso com rigoroso acompanhamento de autoridades, né, de cunho científico ali, para não ser um negócio meio bagunçado. Então vamos agora para teste com humanos. A primeira fase do teste com humanos, né, se eu não me engano, é aquela fase onde você vai verificar a segurança, né, da aplicação ali, da medicação ou da vacina, né, no humano, se ele pode ou não receber aquela medicação. Então tem que ser a segurança do uso em humanos. Se o humano não vai ter algumas reações adversas, né, se ele não vai morrer quando tomar lá a vacina ou o remédio, né, se não vai nascer um chifre na testa dele, ou asas, ele não vai virar um X-Men, né, não sei. Né, tem que fazer esse teste aí. Então quando eles fazem esse teste, geralmente com grupos pequenos, né, a partir daí eles têm um controle, né, realmente se é seguro ou não. Infelizmente esses primeiros testes, né, essas cobaias aí correm um grande risco, né, e muitas vezes são bem recompensadas, né, para isso, né, mas eles fazem com esse pequeno grupo um controle. Ó, essa vacina aqui serve, essa daqui matou o cara, essa daqui deu asas no outro, essa daqui eu não sei o que aconteceu, o cara virou um crocodilo, essa outra aqui teve um bom resultado e tal. Então, essa é boa, essa não é, essa pode, essa não pode. Não adianta nada você dar uma vacina numa pessoa, né, e a vacina curar a doença vai matar a pessoa, né, não faz sentido, né. Não. Então faz a primeira fase de testes, né, e aí eles vão pegar o que dá para se aproveitar para uma segunda fase, aquilo que é seguro. Falando sério, aquilo que é seguro vai para a segunda fase. Essa segunda fase é a eficiência do tal composto químico, da vacina ou da medicação. Vão testar a eficiência, se atinge, né, o resultado ideal. Por exemplo, se eles querem imunizar as pessoas contra o Covid-19, eles vão testar isso. A vacina já é segura até então, né, na primeira fase de teste. Então, na segunda fase, vão pegar outros grupos, um pouco maior, mas nem tanto, grupos de controle, né, sendo, né, monitorados de maneira até rigorosa, e vão aplicar essa vacina que é segura nesse grupo, né, para ver se ela vai gerar a reação que eles querem, né, o resultado que eles querem. Aí sim, o resultado imunizante, o resultado de cura, o resultado de tratamento, minimização do impacto da doença. É isso que eles buscam na segunda fase de testes. Se funciona ou não. A primeira é para testar se é seguro aplicar, né? A segunda é para testar se funciona ou não. E aí sim, se tudo der certo até nessas duas primeiras fases, né, vai para a terceira fase, que aí vai para o teste em massa. Aí são grandes grupos de pessoas, né, sendo, né, ali introduzidas com a medicação ou a vacina, que é o caso aqui, e aí vamos estudar se essa vacina vai gerar o efeito que eles querem em massa. Né? Logicamente que ele não é como a gente imagina, que eles vão aplicar a vacina da pessoa depois de aplicar a doença na pessoa para ver se ela está imunizada. Não pode, por questões éticas e tal. Né? Oficialmente eles não podem fazer isso. Mas eles vão, né, aplicar a vacina numa grande quantidade de pessoas, né, que é o teste em massa, a terceira e última fase, né, e a partir daí eles vão controlar. Inclusive com um placebo, né, um monitoramento, né, rigoroso, com lá os seus critérios e tal. Controlar essas pessoas no meio ambiente, num cenário normal, sem controle clínico, né, vão testar essas pessoas para ver se elas estão realmente imunes. Tem aquelas que receberam água ou farinha, tem aquelas que receberam, né, o composto, e aí vão acompanhar ali, né, a evolução do quadro dessas pessoas. Né, se a maioria que recebeu o composto químico vai ficar imunizado ou não, se aquelas pessoas que receberam água vão adquirir a doença ou não, e vão fazer algumas comparações e decidir se a vacina, né, é útil ou não. Correto? Essas são as três principais fases aí, os testes que todo mundo fala. Né? O que ocorre hoje é o seguinte, destaque para três, né, principais vacinas, né, três principais candidatas à vacina, que seria a vacina chinesa, que é a Coronavac, tem a vacina russa, que se eu não me engano chama Sputnik, não tenho certeza,
né? E tem a vacina do consórcio norte-americano, inglês, né, de laboratórios privados, né, junto à faculdade de Oxford, né, e o laboratório Pfizer, correto? Então os três principais pontos, os três principais candidatos são esses: russos, chineses e o consórcio norte-americano lá, liderado pelos Estados Unidos, é lógico, né? A vacina chinesa e a vacina russa, elas têm aquela questão, né, de serem países comunistas, né, onde o investimento é público nesse fator aí da vacina. Então a patente, segundo eles até agora, tanto os russos quanto os chineses, seria uma patente livre, já que o investimento é público, ou seja, é dinheiro do povo, né, na busca por essa cura, por essa vacina, então não tem por que você cobrar, né, a aplicação da vacina no povo depois. Seria o ideal de países comunistas, socialistas, países controlados, né, ou voltados ao interesse público, tá? Né? Então, Rússia e China têm essa ideia, esse tipo de comportamento. Já a tal vacina que viria dos Estados Unidos com os ingleses, né, são países capitalistas, correto? Apesar que China e Rússia também são altamente capitalistas na questão da economia. Mas lá nos Estados Unidos, eles jamais vão fazer investimento público direto. Né? O que eles vão fazer é dar incentivo para investimento privado, facilitar o investimento privado. E aí sim justificar depois que a patente da produção dessa medicação, dessa vacina, não seja livre, uma patente privada então. Assim garante o lucro das empresas que investiram, né, grande quantidade de dinheiro para desenvolver a vacina. Tem que ter um retorno. Né? Você não vai investir muita grana se você não tiver um retorno. No Estado público, né, dos comunistas, é investimento do povo. Vai chegar lá a algum lugar, é do povo o dinheiro. É para gastar com o povo. Como os Estados Unidos não gostam de gastar dinheiro com o povo, capitalistas não gostam de gastar dinheiro com o povo, mas gostam de usar o dinheiro do povo, então eles vão fazer o quê? Vão pegar, né, dinheiro público, investir nas empresas, as empresas vão investir no desenvolvimento da vacina, né, e como não foi dinheiro do povo direto, então as empresas vão dizer que não, foi a gente que desenvolveu, o único incentivo para desenvolver isso de um instituto privado é o lucro. Então jamais a patente vai ser livre, eles vão cobrar pela vacina. Essa é a principal diferença entre China e Rússia e os capitalistas ali na produção dessa vacina. Tem uma disputa, né, econômica por trás disso daí, a questão do status, do poder, né, na humanidade que vai gerar para quem estiver na frente. A versão russa da vacina gerou muita polêmica uns meses atrás, né, porque ela foi a primeira, os russos foram os primeiros a anunciar o registro público, né, de uma vacina, antes mesmo da conclusão dos processos lá de testes e tudo. Em contrapartida, né, a vacina chinesa e a vacina dos Estados Unidos, eles demoraram para anunciar, né, um avanço nas suas pesquisas, né, seguindo um protocolo rígido deles, principalmente, né, na questão da iniciativa privada, segundo os Estados Unidos, porque se é privado, né, pode sofrer, por exemplo, né, com processos, né, caso a vacina não dê resultado ou dê um resultado adverso. Então eles têm que fazer a pesquisa direitinho para anunciar só quando estiver pronto. Tá? Lógico que eles ficam ensaiando, anunciando, né, extraoficialmente, né, fica excitando a galera aí, ó, tem uma cura, tá surgindo uma cura, vai vir agora, mas não funciona assim. Os russos até fizeram isso, questão de marketing. Chineses e americanos preferiram, né, os protocolos de segurança para se resguardar depois de algum resultado adverso. Né, principalmente quando tem investimento privado. Aí os caras só vão, né, colocar na praça mesmo para ser vendida se tiver garantida. Tá? Então demora por isso. Então a polêmica foi que os russos anunciaram antes do processo e chineses e americanos demoraram um pouco mais. Essa vacina russa, que foi anunciada de maneira prematura, antecipada, né, ela foi acusada inclusive pelos concorrentes, os russos foram acusados pelos concorrentes, até mesmo de espionagem. Existe uma questão, né, de negócios envolvidas aí, interesses, né, de grandes nações. Então lembra que a Rússia foi acusada de espionagem? E aí eu até fiz um vídeo falando sobre a questão da prioridade. Qual que é a prioridade dos caras? Porque se eles emitem, né, colocam segredos na produção de um medicamento para a humanidade, tem sigilo, né, nas suas pesquisas, então a prioridade não é o povo. A prioridade é negócio, é poder. Eu tenho, não compartilho com ninguém que eu descobri até agora, né, e não posso passar para você desenvolver a sua mais rápido, se você ficar na minha frente e tal. Então, né, percebe que ali é negócios? A prioridade nunca foi o povo, a humanidade, salvar a gente do coronavírus. Tem negócios envolvidos. Então os russos foram acusados de espionagem porque conseguiram acessar resultados de testes lá,
do consórcio norte-americano. E aí eles ficaram putos com isso, né? Fizeram uma acusação pública a respeito do assunto, gerou polêmica, mas não deu em nada. Né? Essa vacina russa também foi colocada em dúvida até pela OMS. A OMS questionou, né, a legitimidade dos resultados dos testes russos, né, que foram prematuros, né, anunciou antes do resultado. Né? Por quê? Porque, cara, é questão de o efeito imunizante é ideal ou não. Os russos anunciaram a vacina e não tinham certeza se a vacina funcionava ainda. Né? Por mais que ela tenha passado primeiro numa fase de teste inicial, né, não faz mal, mas também não cura. Então não faz muito sentido. A OMS questionou os russos, a coisa deu uma esfriada aí, mas os russos estão um pouco mais à frente no processo, sim. Né? Não sei se por uma questão de comportamento ético e moral, onde extraoficialmente eles podem ter acelerado todo esse processo aí. Mas tem que fazer o processo correto, né? Para ser, né, autorizada, para ser liberada, né, para uso popular, tem que passar num processo de pesquisas, um processo de teste, tem que se observar, né, o resultado de tudo isso e o efeito real na massa. A vacina do consórcio norte-americano, Estados Unidos, Inglaterra, né, e a Universidade de Oxford, ela apresentou alguns sérios problemas durante a sua fase de teste, lá naquela fase de segurança que eu falei para vocês aqui. Alguns efeitos colaterais, né, como morte, por exemplo. Aí não é muito legal, né, cara? Uma vacina que mata as pessoas. Dentre as pessoas, né, que foram testadas, dentre os voluntários, algumas morreram. Uma ficou em destaque, foi aquela que foi anunciada lá, que adquiriu uma infecção grave, né, mielite transversal, e eles não conseguiram ali, no primeiro momento, identificar se foi culpa da vacina ou não, então suspenderam os testes, né, momentaneamente, mas aí eles fazem aquela maquiagem, dá aquela disfarçada, né, emite um comunicado oficial e voltam aos testes normais. Infelizmente, pessoas morrem nesses testes. E mais recentemente agora, né, pelo menos no dia de hoje que eu estou produzindo esse vídeo, né, foi anunciada a morte de mais, né, um voluntário, nesse caso um médico brasileiro. Ele era voluntário nos testes dessa vacina de Oxford, morreu por complicações relacionadas ao Covid, ele não pertencia a um grupo de risco, né, e mesmo assim não resistiu a algum efeito colateral da vacina, ou a vacina não surtiu efeito, ou potencializou ainda mais a doença. Eles não vão dizer isso para você. É o caso que é mais uma morte relacionada à vacina de Oxford. Tá? Temos a vacina chinesa. Né? A vacina chinesa é o seguinte, ela inclusive tem uma parceria aqui com o Brasil, com o governo aqui do estado de São Paulo, do João Dória. É uma questão de alianças, né? O João Dória ele é muito ligado aos chineses e tal. Os chineses querem dominar o mundo economicamente, tem na sua disputa econômica com os Estados Unidos. O João Dória se tornou, né, apesar de aliado nas eleições do Bolsonaro, se tornou inimigo do Bolsonaro por uma questão de conveniência política, porque ele pretende ser também candidato, né, concorrente contra o Bolsonaro nas próximas eleições. E ele também tem aquele negócio de ser puta, né, de alguém poderoso economicamente, no caso, os chineses. O Dória é isso. Então ele fez um acordo com os chineses para a produção da vacina chinesa, usando recursos públicos do estado de São Paulo. O Instituto Butantan, né, que apesar da sabotagem do governo federal, recebe recursos públicos, né, o suficiente para estarem avançados, né, na produção de vacinas, né, para várias moléstias, várias doenças. Então foram utilizados todo esse equipamento, todos esses especialistas para ajudar na produção da vacina chinesa. O problema da vacina chinesa é que os seus resultados, né, não têm maiores efeitos colaterais, então é uma vacina segura, só que ela tem baixo desempenho, por exemplo, com os idosos. Né? Vamos voltar aqui. A vacina russa, né, parece segura até então, né? Os resultados de processo imunizante ainda não foram confirmados, né? Então ela não se sabe se ela é 100% eficiente. A vacina de Oxford está matando até então, mas os Estados Unidos jamais vão ficar para trás, né, na ideia de produzir uma vacina para salvar o mundo. E a vacina chinesa produz o efeito imunizante, tem baixo índice de efeitos colaterais, segundo o anúncio oficial, mas para idosos não funciona exatamente bem. Então ainda está em desenvolvimento. O problema da vacina chinesa é o preconceito, a sinofobia, né, que tem um programa internacional de sinofobia, né, para prejudicar a China na sua disputa pelo controle do mundo, né, tem aquele preconceito contra os chineses. Aqui no Brasil a gente vê muito disso, principalmente quando se parte de gente da direita e coisas do tipo assim. Né. Eu fico preocupado com interferência externa aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil não tem que depender de ninguém. Na verdade, são os outros que dependem da gente.
mas o comportamento como prostituta, né, de qualquer governo que chega lá, quer fazer parcerias com os outros, sempre com o Brasil sendo rebaixado, sempre o Brasil sendo usado por eles, né, faz a gente ficar com esse certo receio. Né, mas o preconceito, a sinofobia é programada, né, por uma conspiração internacional controlada pelos interesses norte-americanos para prejudicar os chineses. E tem a desconfiança natural que eu já citei para você, dos caras desenvolverem uma doença para vender uma cura, tem aquela questão da máfia, né, internacional da indústria farmacêutica, que tem conspiração mundial para redução populacional. É uma desconfiança natural, principalmente de quem gosta desses assuntos aí. Né? Sobre a vacina chinesa e o Brasil, vou falar no próximo vídeo, beleza? Valeu!